Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu aqui estou muito bem. O que a gente vai falar hoje é sobre um assunto assim, digamos que seja até um pouco polêmico, mas é necessário falar, né? Sobre o motivo da gente não poder ter vários parceiros sexuais. O que isso implica? É pecado, Silvana, é pecado ter vários parceiros sexuais? Então, assim, é pecado, mas todo mundo faz, né? Todo mundo tem vários casos e aí vai aquela situação. Porque é um pecado, mas aí ninguém, assim, é meio uma coisa meio que não tem uma profundidade, né? Quando você fala assim, isso é pecado, mas você faz escondido, e aí tem muita gente que ainda fala assim, quando você morrer, basta. A gente ouve muito, sabe? Tudo é pecado, né? Tem muita gente, a gente ouve muito isso, principalmente em denominações, né, religiosa, pregações, e aí vai, né, tem muito essa coisa assim, olha, é pecado, mas a partir do momento que você se arrepender, no último momento ali que você se arrepender, você será salvo. Gente, isso é muito raso mesmo. Então, assim, tem coisas que foram tiradas da gente de uma forma muito ruim. Não é, é muito ruim a gente falar sobre essas coisas, porque existe muita religiosidade e a religiosidade não deixa você ver além daquilo que ela quer te pregar, daquilo que ela ensina. Só que isso é muito profundo. O porquê que é denominado pecado? E aí por que você tem essa falácia de dizer, olha, mas se você pedir a Deus no momento ali da sua morte, você será salvo, você será perdoado, né? Será que isso é assim mesmo? Sinceramente, será que isso é assim mesmo? E aquela pessoa que talvez morre num acidente de carro, por exemplo, uma morte súbita ali. Então, quer dizer, se ele fez várias coisas que não era certa e ele não teve tempo no momento ali do momento da partida dele, então isso quer dizer que ele não será salvo? Será que Deus, ele olha isso de que forma? Né? Então, assim, Deus, ele existe, ele é uma energia que está em todos os lugares, o tempo todo, tudo que você toca, tudo que você faz, tudo, sabe, o seu respirar, o bater do seu coração, e mais profundo ainda, ele não está separado de você, ele é uma energia que está dentro de você, e ele se comunica com você o tempo todo. Então, por isso é que você, às vezes, tem as concepções da vida de que você está fazendo algo que não é legal, porque ele também te dá a oportunidade de você sentir de verdade isso. Basta que você esteja aberto para que você consiga sentir isso. Então vamos lá. Ter vários parceiros sexuais é pecado. Basta que você comece a prestar atenção nos seus sentimentos após você ter cometido este ato. No momento que você tem ali uma relação sexual, você troca uma energia muito grande, que é a energia vital, a energia da vida. No entanto, é a energia mais poderosa que existe. Então, existe uma troca energética muito alta quando você está tendo uma relação sexual com uma pessoa. Porque é a energia que gera vida, que Deus deixou para gerar a vida. E muitas vezes tem pessoas que não entendem que essa energia, ela não só gera, ela cria, ela sempre vai criar. É a energia capaz de criar, é a energia que consegue se manifestar no seu corpo todo. Você consegue ter uma explosão, né, no seu corpo físico. Só que isso vai além do físico. Existe fora do corpo também. Ela é além, ela é espiritual. E aí então tem muitas pessoas que falam assim, por que eu não devo ter? Então é muito simples. Você tem que selecionar quem você vai ter um relacionamento, sim. E você tem que escolher uma pessoa. E você tem que entender como que a vida dessa pessoa é.
O que que ela faz? Quais são os sentimentos que ela carrega? Porque os sentimentos dessa pessoa é emoção. A emoção, ela é uma energia. E essa energia, ela se manifesta no seu corpo físico. Não tem como você separar isso. Apesar que a gente fala de uma forma separada, mas você precisa entender isso de uma forma muito prática, muito clara, e eu vou tentar fazer isso, que você entenda de uma forma clara. Exemplo, é melhor eu pagar GP, é melhor, não, eu vou trair, eu vou ter vários parceiros. No momento que há a junção carnal, no momento que há essa junção, essa penetração, você tá trocando energias. E as energias, elas se manifestam com emoções, dor, tristeza, mau caráter, depressão, alegria, pobreza espiritual. E quando você faz essa junção com a outra pessoa, você simplesmente está pegando dessa pessoa essas características. E você está liberando para outra pessoa suas características. Então é muito comum, quando você talvez tenha aí um ato sexual com uma pessoa, você sente cansado, você se sente exausto, você se sente desanimado, daqui a pouco as suas coisas começam a não andar para frente, você começa a ficar desanimado, ou muitas vezes você fica eufórico. Tem pessoas que ficam agressivos, tem pessoas que geralmente, a gente não consegue entender o poder que tem esse ato. Tem pessoas que relaxam e dormem porque desestressou. Então isso se torna um pecado se você for olhar. Você imagina que você não soube escolher ali o seu parceiro, você não quis saber nada da vida dessa pessoa. Você deve saber. Tem que perguntar, você é feliz? Não. Presta atenção. Você trabalha, você é corajoso, enfim, vai fazer, você tem que ter essa base, porque essa base vai entrar na sua vida, porque essa troca, ela existe, ela é no campo espiritual, porém o campo espiritual existe e você vai estar, sim, adquirindo isso para você. Se é uma pessoa negativa, se é uma pessoa que não acredita, que não tem fé, que, sabe, você não tem fé em nada, você não, sabe? Então, isso você traz para você, de alguma forma. Então, o pecado, ele é vívido, Ele é vívido. Então, por isso que você tem que ter essa seletividade ao escolher o seu parceiro. Por isso que você tem que ter essa pessoa de uma forma, digamos, dominante. Eu posso dizer assim, você não tem que aceitar ficar com várias pessoas por causa dessa situação que você traz para sua vida. E essa situação que você busca de uma outra pessoa interfere num todo na sua vida. E isso não é legal, isso não é benéfico. Então por aí já está o pecado. Então você já começa a viver o pecado aqui. E o pecado é algo ruim. Então quando você não se sente bem, você está na presença do pecado. Quando algo te incomoda, você está na presença do pecado. E essas informações, elas com certeza foram tiradas de você, de alguma forma. Então por isso que fala rasamente sobre isso, porque você não tem que entender a profundidade disso, porque alguém em algum momento entendeu que essa informação era tão importante e ele queria reter isso para ele, que faz parte do ego ruim, do ego péssimo. Então por isso não passam essa informação, porém ela é muito importante. Um exemplo disso, eu vou falar uma coisa aqui que parece assim que, nossa, na época da antiguidade lá, a gente sabe que, por exemplo, os católicos, eu não tenho nada contra religiões, tá? Seja católico, seja evangélico, para mim isso não importa. A minha religião não é... Eu não tenho uma religião. A única coisa que eu tenho, que eu prego coisas que estão escritas na Bíblia Sagrada, que ainda é o manual, apesar de ter havido várias alterações, tá? Que não são dadas para nós exatamente para poder a gente não ter o conhecimento de muitas coisas. Então, assim, apesar disso, o que está ali é benéfico. Apesar de que foram tiradas coisas importantes desse livro sagrado, o que está ali serve de manual. Então eu não tenho nada contra
religião, eu não tenho nada contra nada. Mas o fato é, a gente ouve muito falar sobre, por exemplo, magia. Quando eu falo para você magia, o que você imagina? Você logo imagina feitiçaria, você associa essa palavra magia com coisa ruim. Você não consegue associar magia com coisa boa. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas ele é muito importante para você entender sobre coisas importantes para sua vida. Inclusive sobre por que você não tem libido. Por que te falta libido? Por que você não tem uma vontade sexual aí com a sua parceira? Né? Então, isso é muito importante você saber. O porquê. Então, neste vídeo, mesmo que ele fique longo, você vai entender um pouco sobre isso. Então, vamos lá, voltando para a história. Então, quando você ouve falar magia, você já associa a magia com algo tenebroso, com algo das trevas, algo isso é demoníaco falar, magia. Mas quando você fala a palavra isoladamente magia, então você associa a algo ruim. Mas, por exemplo, eu vou falar com você assim, olha só, eu vou te convidar pra gente ir para uma ilha mágica. O que você imagina? Você imagina que a gente vai estar lá com coisas fantásticas, com coisas maravilhosas. Então aí a magia, ela já mudou a configuração dessa magia. Então teve um contexto de uma ilha mágica. Então você já mudou o contexto disso daí. Você já imagina algo positivo. Agora se eu falo com você magia, você já, nossa, né? Então é mais ou menos por aí. E por que eu estou falando sobre isso? Na antiguidade, quando existiam as famosas bruxas, o que as bruxas eram? Eram mulheres que estudavam a magia. E a magia, ela é o quê? Quando algo acontece. Quando algo se manifesta. E por que isso se manifestava? Porque elas possuíam uma sabedoria de fé interna. Elas tinham uma ligação muito grande com o divino. Então, através das ervas, elas aprendiam a curar. Então, elas tinham essas escrituras e elas sabiam interpretar o que estava dizendo ali. Então ali era escrito que elas precisavam entender que existia uma magia. Então elas conseguiam tratar pessoas. E as bruxas, elas faziam muito sexo. E elas eram vistas como mulheres muito bonitas. E por isso os católicos resolveram fazer o quê? Queimá-las viva. E quando eles estavam queimando as bruxas vivas, que eram mulheres bonitas e, digamos, magnetizadas. E o que significa isso? Magnetizadas. Elas tinham o entendimento da magia que era a fé manifesta. Então elas tinham isso. Então elas sabiam que o sexo, por exemplo, tinha o poder da criação, porque através do sexo você gera vida. Então se você souber o poder que tem o ato sexual na sua vida, você consegue transformar muita coisa na sua vida. Então, elas foram queimadas vivas, jogadas em fogueiras. E ainda existia os católicos fazendo isso e dizendo para elas, vocês vão ser queimadas vivas para vocês sentir como que é o inferno, como é o inferno. Vocês vão presenciar um pouquinho do inferno. Então, elas eram ateadas nas fogueiras vivas, porque elas eram magnéticas, elas chamavam atenção e elas tinham esse poder. O poder da fé se transformar em magia, que era elas conseguiam, como posso dizer, fazer que algo acontecesse. Mas é porque elas conseguiam dominar esse poder dentro delas, que é Deus se manifestando. Porque, afinal de contas, quando Jesus, ele se foi, qual foi a palavra que ele deixou? Vocês farão coisas maiores que eu fiz. Porque ele veio neste mundo para mostrar a fé. No entanto, ele ressuscitou. Isso significa o quê? Ele foi colocado no túmulo e aí ele desapareceu dali. Então isso significa o quê? Você precisa ter fé. Você tem que entender a fé. Um grão de mostarda move montanhas. Isso fala muita coisa. Isso demonstra muita coisa. Então você olha a magia. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você consegue mover uma montanha. Então isso é o quê? Isso é mágico, mas isso é uma magia manifesta.
que a sua fé consegue transformar algo. Então, por esse motivo, voltando lá, as bruxas tinham esse entendimento. E aí, então, elas foram queimadas vivas. E aonde estava o amor de Deus? Que Deus prega o amor. Jesus veio para mostrar a fé. Como que é a gente ter fé? O que acontece na fé? E aí, alguém que entendeu sobre isso, sobre essas manifestações, o que fez? Simplesmente achavam que elas eram bonitas e que elas usavam, que elas tinham um poder além do que era normal. Eles entenderam esse poder que era a fé, que era o amor, que se manifestava, e então eles queimaram elas vivas e junto com elas jogavam os livros. Não jogavam os verdadeiros livros. Os livros estão guardados. Eles jogavam livros falsos para que as pessoas daquela época acreditassem que aqueles livros que significavam feitiço, que não existe feitiço, eram queimados ali. E quando a gente tem fé, a gente pode usar essa fé tanto para o bem quanto para o mal. Ele se manifesta, depende da forma que você empenha. Então, isso é que era o mistério. E aí, sabendo vocês disso, agora eu posso falar sobre o libido, por exemplo. O libido e aquela satisfação sexual, ela não existe muitas vezes porque você não está presente. Então é muito fácil você corrigir o seu libido, a sua falta de libido, quando você está presente no ato, né? Então quer dizer, o que é importante nesse vídeo é você entender que você realmente não deve ter vários relacionamentos, porque isso implica sim no seu lado espiritual, porque o sexo é uma energia muito poderosa, é uma energia de criação que a gente tem, que Deus nos deu, e você precisa, então, ser seletivo, saber com quem você está lidando, para você não carregar essa energia ruim que talvez a outra pessoa tenha. E o ideal é que você se case, que você tenha sim uma pessoa só. E aí por que você perde o libido? Porque você não está presente no ato. Exatamente. Então, quando você não está presente no ato, você não consegue ter libido. Você consegue corrigir o seu libido quando você começa a ficar presente no ato sexual. Quando você começa a ter essas clarezas no ato sexual. Então, hoje em dia, o que acontece? As pessoas têm um protocolo, né? Eles seguem um protocolo sexual. E qual é o protocolo? Eu beijo, eu passo a mão ali, eu toco lá, eu faço aquilo, eu desço mais um pouquinho, eu penetro, eu tenho meu orgasmo e deito. E é geralmente assim. As pessoas não têm o entendimento que para você ter o libido, para você ter realmente uma energia sexual trabalhando, orbitando sobre você no momento sexual e trabalhando ali o seu libido, para você chegar ao ápice, né, de todo esse movimento, né, energético, espiritual e sexual, que eu posso dizer assim, você tem que estar presente. E o que é presença? A presença é você entender que o ato sexual é algo espiritual e é algo de alma. Então você começa através de um olhar, você começa a olhar, isso já vai te instigando algo dentro de você, já vai mexendo com aquilo que tem dentro de você, que foi feito para realmente ser explorado de uma forma correta, coerente e com consciência. E aí então você vai para o toque, para o beijo. As pessoas, quando vão beijar, a maioria das pessoas, eles seguem o protocolo do beijo. Encostou aqui, entra aqui, enfia a língua ali, rola pra cá e não sente, beijou. Ou seja, não teve aquela sensação, não conseguiu entender as sensações. Começa tudo por ali, as sensações do toque suave no lábio, você sentir realmente os sabores, você sentir inclusive a saliva, os fluidos que ali tem, você poder tocar, cada toque que você tem, entendeu? Cada toque que você consegue tocar a alma da pessoa, e aí você começa a trabalhar a energia sexual da pessoa. Então você
Mas você tem que estar presente nisso daí, em todos esses toques, até chegar o momento do ápice final, que é ali a penetração e o orgasmo. Então, quando você tem isso com uma pessoa exclusiva de preferência, que você consegue que você conhece o conceito dessa pessoa, então você recupera o seu libido, porque você esteve presente no ato sexual. E esse ato sexual, ele pode ser empenhado para você criar coisas. Você cria saúde, você cria prosperidade, você cria um ambiente gostoso, porque é algo fantástico, é explosivo a relação sexual. É uma energia que Deus nos deixou para a gente usar de uma forma para poder criar. Não é algo que a gente tem que fazer simplesmente por satisfazer o nosso corpo. Porque o libido, por exemplo, deixa eu separar aqui, o libido, ele é carnal. Entendeu? Você começa a sentir o libido, ele é carnal, mas você precisa usar a energia a energia sexual do ato para você ter o orgasmo, que já é espiritual, porque é algo que você sente, é algo que mexe com todo o seu corpo, mas é uma sensação, e essa sensação ela é espiritual. Então, por isso você tem que entender como você faz, com quem você faz, para você não cometer o pecado que é dito. Porque se você faz de uma maneira que não é correta, você comete o pecado e você sente no seu corpo. Querendo ou não, você não presta atenção. Por isso que você não entende. Você não presta atenção nas sensações que você tem depois. Você não foi preparado, você não foi ensinado para entender essas sensações. Então, por isso que a gente muitas vezes faz o ato, entendeu? E se sente de uma forma ruim, e muitas vezes a gente se pergunta, poxa, por que eu estou assim? Parece que um trator passou em cima de mim. Porque você não prestou atenção. Então, a partir do momento que você levar isso a sério, prestar atenção no que você está fazendo, você vai melhorar o seu ato sexual. Você vai ter um fluxo na sua vida no modo geral, porque é uma energia que cria, é uma energia que expande. Essa energia é amor. Por que os faraós, eles geralmente tinham os haréns, né? Aquelas mulheres ali que serviam eles. Não que isso seja certo, eu acho que isso não é correto, mas eles usavam a energia sexual para criar, para adquirir poder. E você acha que eles pegavam ali qualquer mulher e trazia? Não. Existiam pessoas preparadas naquele momento para escolher mulheres que tinham... eram mulheres selecionadas, que tinha ali coisas benéficas. Eram mulheres com padrões de vidas bons, mulheres que tinham algo a oferecer genuíno, algo, digamos, características boas. Eles não pegavam qualquer uma tranqueira lá e tá tudo certo, não, porque eles já tinham esse conhecimento. Esse conhecimento não foi tirado deles. Então eles tinham então por isso que quando a gente vê aqueles filmes, quando a gente sabe das histórias, né, deles, a gente via eles rodeados de mulheres para servir eles sexualmente, posso dizer assim. É porque aumentava a força deles, aumentava o poder deles, porque eles entendiam que o sexo bem feito, bem empregado, bem elaborado, conseguia produzir uma criação. Então, gente, eu sei que parece louco, mas basta que a gente pense e que a gente associe essa informação com aquilo que a gente sente aqui dentro. E o correto é que Deus, ele não está separado da gente, ele está sempre aqui. Então muitas vezes a gente aprende, foi tirado da gente essa informação, que Deus, ele está, né, um pouco distante. Então você tem que pedir Deus de uma forma separada. E não, ele está dentro de você, ele está falando com você o tempo inteiro, ele é uma energia viva, ele se move o tempo inteiro. Então, se você tiver fé do tamanho de um grão de areia, você consegue fazer a magia, que é fazer as coisas acontecerem. E o motivo, muitas vezes, de você não ter o seu libido aí é porque você não está presente, porque você está seguindo um protocolo, né? Seguido aí, um protocolinho aí
passa a mão aqui, dá um beijinho e toma, acabou. Então é mais ou menos isso. Então esse vídeo é mais para instruir, uma instrução, né? Uma instrução de uma vida sexual que não está funcionando, de algo que não tá dando certo. É porque você não tá presente ali no seu relacionamento. E não é só no momento do ato sexual que a gente tem que estar presente. Um relacionamento, ele consiste na presença sempre. Você está sempre participando, você está interagindo, você está entendendo, você está questionando as coisas, você está realmente presente. Tanto a mulher quanto o homem. Se você não tem essa conexão, então não é possível fazer essa junção e essa junção ser perfeita. Porque o casamento, a união, ele tende a ser muito bom. É uma sociedade, é uma coisa que só tem como produzir coisas boas. Como que você pode... porque a gente prega assim, é melhor ter vários, é melhor ficar com um, é melhor ficar com outro, é melhor isso, é melhor aquilo. Não. É melhor você sim ter uma pessoa do seu lado, porque foi assim que Deus instituiu. Isso daí não foi tirado, né? Pelo menos isso eles deixaram pra gente ver a verdade. Então, a gente foi feito para ter o nosso marido, a gente foi feito, os homens foram feitos para ter a sua mulher e assim se completar e instituir coisas grandiosas, porque o poder que eles têm juntos é muito maior do que uma pessoa sozinha. Então, assim, isso é muito importante, a gente ter esse entendimento, a gente ter essa compreensão, e não precisa acreditar em mim, é só você prestar atenção nas suas atitudes. Você começa a ver as suas atitudes, como isso é real, como isso é verdade, e pesquise. Não acredita no que as pessoas ficam falando por aí, não, porque todo mundo quer fechar seus olhos. Acredite nas coisas, entendeu? E antes de vocês, se vocês gostaram desse vídeo ou não gostaram, deixem aí os seus comentários. Eu sei que ele ficou um pouco longo, mas se inscrevam no canal. Tem muita gente que assiste o vídeo e não tá se inscrevendo no canal. Isso é muito importante para que a gente cresça, para que a gente esteja mais conhecimento, entende? E pra gente estar sempre mais próximo, trocando as nossas energias de vida, trocando as nossas experiências, levando conhecimento, porque os comentários que vocês deixam aqui nos vídeos, eles são muito interessantes. Então, são de autoconhecimento. Então é isso, gente. O vídeo de hoje é esse. Beijo no coração de vocês e prestem atenção no que vocês estão fazendo sexualmente, porque vocês estão criando coisas. Beijão. Até o próximo.